Bom dia a todos, né? A gente já estava falando aqui um pouquinho. Nós vamos ter 4 aulas especiais hoje, antes de começarmos também a nossa revista depois. Vamos orar para a gente começar. Eu vou ministrar essa primeira aula, que fala um pouquinho sobre crescimento da igreja. Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida, que a palavra dele possa falar ao nosso coração nessa manhã. Senhor Deus de graça, paz e amor, nós queremos te bendizer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse dia especial te bendizemos, Deus, por estarmos reunidos para ler a Tua palavra, reunidos, Deus, para refletir sobre a Tua palavra. Queremos pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que a cada instante o Senhor, ó Pai, possa nos fazer crescer, ó Pai, e nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Peço, Deus, a Tua bênção sobre essa aula, que o Senhor nos conduza, que a Tua vontade seja sempre feita, Deus, e que em cada momento, seja de participarmos aqui, ó Pai, juntos, ou aqueles que estarão assistindo depois, que em cada momento o Teu Espírito Santo possa falar aos corações. Renova, fortalece as nossas vidas e fala ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então, eu vou apresentar aqui agora um slide que é da nossa aula. Com o tema da nossa aula. Aí. Tá chegando aí. Crescimento integral da igreja. Nós vamos falar sobre esse tema hoje. E tem alguns recursos novos aqui no Meet que eu vou utilizar também para a gente ir aprendendo a mexer. Eu usei um pouquinho ontem também com os jovens. E aí, eu vou usar aqui também. Vai aparecer aí, quem está no computador ou quem está no celular, vai aparecer um pontinho no canto aí, enquete. Eu vou colocar a primeira aqui, e aí vocês me dão um retorno se está aparecendo aí, se está certinho. A primeira pergunta para a gente começar é, se alguém identificar aí, responde, por favor. Nossa igreja está crescendo? Tem 3 opções. Quem está no celular, aperta, tem os 3 pontinhos, vai ter alguma coisa, atividade lá. Quem está no computador, aí onde que tem o chat, aí vai ter 3 pontinhos, um triângulo, uma bolinha, um quadrado, vai estar aí, clica em enquete. Aí tem a enquete, você pode votar lá. Já respondi. Já respondeu, vai chegando e vocês vão conseguindo visualizar também os resultados. Se todos conseguirem acessar, é legal para a gente participar aqui. A primeira pergunta é, nossa igreja está crescendo? O que vocês acham? O que vocês respondem? Sim, não, não sei. Sim, 1 sim, 2 não. 3 pessoas. E aí a gente vai... a Rita respondeu pelo chat. Sim. Vamos lá, então. Vou começar falando, e esse estudo aqui, ele começa com essa pergunta, né? Ele começa com essa fala. E a sua igreja, como vai? Ela está crescendo? Provavelmente, o autor diz que nas conversas, nas reuniões, o autor do estudo, né, que a gente pode acessar depois também, fala que uma das principais marcas do ministério cristão nos nossos dias tem sido a ansiosa busca pelo crescimento numérico da igreja local. Muitas pessoas têm perguntado, muitas pessoas têm falado a respeito desse crescimento numérico. E aí ele fala também, e eu separei aqui alguns livros, alguns títulos de livro, não conheço todos, não sei o conteúdo de todos, mas esses livros falam a respeito de crescimento de igreja. Aí a pastora Márcia fala, depende de qual crescimento. Aí eu coloquei o não sei lá também, para a gente mensurar isso também.
crescimento de conhecimento, numérico, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Já já a gente chega no texto e a gente vai falar de algum tipo de crescimento, ou crescimento integral, de algumas dimensões do crescimento da igreja. Então, nesse slide que a gente está vendo aí, são alguns livros. E o autor começa o estudo falando que existe uma busca incessante por metodologias, estratégias, que nós vemos em várias partes do mundo que falam a respeito do crescimento da igreja. E aí eu queria começar falando o seguinte: nós devemos ter bem claro na nossa vida, na nossa mente, na nossa igreja, que o crescimento numérico não pode ser a única dimensão do crescimento da igreja. Nós vamos falar sobre o crescimento numérico também, mas nós devemos ter bem claro na nossa mente que o crescimento numérico não é a única dimensão, não é a única área que a igreja cresce. E aí ele fala de algumas dimensões que a igreja cresce. Sobre isso que a gente vai trabalhar, esse crescimento integral. Quando a gente fala em crescimento da igreja, normalmente nós pensamos em um crescimento no número de pessoas, número de membros, número de pessoas que frequentam os cultos. Se fosse assim no último ano, se fosse o número de pessoas que frequentam os cultos, não teria havido nenhum crescimento, porque no máximo a gente conseguiu, pelo menos aqui na nossa cidade, ter um decreto que liberava 40% do número de pessoas. Então, de uma forma de número de pessoas frequentando a igreja, ou o templo, né? Não vou usar a palavra igreja, o templo não cresceu. Mas existem várias outras dimensões que precisam ser avaliadas no que diz respeito ao crescimento da igreja. E eu vou começar com um vídeo bem legal sobre crescimento da igreja, é um vídeo de 3 minutos, e depois no final a gente vai ver um vídeo de 1 minuto, mas esse vídeo é um pastor respondendo sobre crescimento da igreja, que ele vai falar de algumas áreas, e depois nós vamos ao texto bíblico e vamos falar desse crescimento da igreja, que é a proposta do nosso estudo hoje, crescimento integral da igreja. Vamos lá para o vídeo, então. De tempos em tempos, a gente experimenta diferentes movimentos que tentam propor uma nova ideia de crescimento de igreja. Não é incomum a gente procurar conferências que falam de crescimento de igreja, porque o nosso desejo é ouvir a história daquele pastor de sucesso, daquele líder de sucesso, ou daquele missiólogo que descobriu a nova tendência. Nós estamos sempre à procura de uma resposta mais objetiva. Crescimento da igreja para nós é quase como se fosse a atuação específica de uma certa tática, de uma certa estratégia que vai redundar em resultados. E essa mentalidade é uma mentalidade pragmática. É uma mentalidade que acha que depende do seu esforço. É claro que na prática a gente não admite isso, a gente fala que é Deus, mas nossa busca por estratégia ou o nosso ideal de resultados é um sinal de que a gente tem sido influenciado por uma mentalidade pagã, que calcula quantos resultados tem que ter. Não há nenhum indício na Escritura que a gente tenha que calcular resultados de investimento na obra. Inclusive, os momentos que falam de resultados dizem que o semeador saiu a semear e ele semeou em vários lugares. E só um lugar deu, mas onde deu frutificou muito. Então perceba que é imprevisível você calcular quanto que vai dar de resultados. Então pensar em crescimento de igreja, a primeira coisa é que você tem que aprender a planejar posturas que combinam com a Escritura, jamais resultados. Segunda coisa é que a gente tem que aprender que o crescimento da igreja depende do Senhor Deus. Por isso que ele nos surpreende. Às vezes o crescimento é grande e por vezes ele fica estagnado. Mas não significa necessariamente que a igreja vai mal. Estagnado pode ser um momento em que as pessoas estão mostrando algum tipo de repulsa para com a verdade pregada nessa igreja. Pode ser um momento de amadurecimento da igreja local. A gente precisa parar e rever. Não é sinal de que vai bem, nem sinal de que vai mal. A gente precisa ter sabedoria para discernir. Mas a gente não pode achar que o uso de métodos vai sempre resultar em crescimento numérico. E outra coisa também muito importante é que o crescimento da igreja deveria ser pensado mais em igreja universal, antes do que só em igreja local. Deus pode não estar fazendo uma determinada igreja local crescer, mas Ele nunca para de fazer a sua igreja universal crescer.
E a nossa alegria tem que estar no fato de que, ainda que o crescimento aqui seja menor, tem algum lugar do mundo em que o crescimento está sendo maravilhoso. É nesse sentido que a gente deve amar o crescimento do Evangelho, onde quer que ele esteja. E uma dica final: se Deus der a oportunidade de você treinar pessoas e elas não continuarem na sua igreja, não se entristeça. Você não faz parte só da igreja local. Você está treinando alguém para a igreja de Jesus Cristo. E se ela não serve aqui, ela vai ajudar a crescer em outro lugar. Então pense em igreja maior do que só a sua localidade. E certamente você vai ver crescimento de igreja. Eu corri o risco de estragar um pouquinho a aula, porque ele já fala de algumas coisas que a gente vai falar lá no final, mas eu achei um panorama geral, que ele falou de alguns aspectos interessantes para a gente pensar em crescimento da igreja. É um crescimento não apenas numericamente, e não quer dizer também que as igrejas que estão crescendo muito numericamente ou pouco estão saudáveis ou não, mas é um conjunto de coisas. E o texto que vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre isso, o texto bíblico que vai nos ajudar a entender um pouquinho essa questão de no que a igreja deve crescer, está lá em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, que talvez você conheça até sem abrir a Bíblia, já ouviu, eu já preguei sobre esse texto algumas vezes aqui na igreja, você provavelmente já viu várias vezes, e esse texto que a gente vai ler nesse instante. Então o texto está lá em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Alguns textos falam singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é o texto base nosso para nós falarmos sobre crescimento integral da igreja. E nós vamos ver que a igreja necessariamente deve crescer em algumas dimensões. A numérica é uma delas, mas existem outras dimensões de crescimento, olhando para esse texto aqui que nós vamos conversar nesta aula. Fique à vontade para falar, perguntar, tanto no chat ou abrir o microfone, perguntar. E você que está assistindo aqui no YouTube também, depois a gravação, pode fazer o seu comentário, deixar a sua fala, a sua pergunta aí para nós falarmos. O Valdo comenta aqui que nesse texto, aqui de Atos 2, do início da igreja, o crescimento numérico é o último que aparece aqui, é o último trechinho lá do versículo 47. Nós vamos chegar nele lá no final, é isso mesmo, Valdo. E nós vamos falar de 6 aspectos, ou 6 dimensões de crescimento da igreja que nós encontramos aqui nesse texto de Atos. O primeiro, o autor chama de crescimento litúrgico, um crescimento que está aí no versículo 42 e também no versículo 46. Está errado aí no slide, eu pus 47, é no 42 e no 46. O texto fala assim, esse trecho, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E o versículo 46 fala assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Nós vamos falar de pelo menos 2 aspectos aqui nesse crescimento litúrgico. Vamos falar da dimensão da vida cultica, né, dos cultos, do participar. E aí o primeiro aspecto, está destacado também no slide, né, o engajamento intencional no ensino dos apóstolos, fazendo com que a palavra de Deus se tornasse central para a vida dos cristãos. Então, o primeiro aspecto, esse crescimento litúrgico, ou crescimento, ele usa a palavra litúrgico aqui, mas esse crescimento da vida de celebração da igreja, onde as pessoas intencionalmente são persistentes
em tornar a palavra de Deus como algo central na sua vida. E o segundo aspecto aí no slide também, além dessa persistência em ouvir o ensino dos cristãos, eles tinham um compromisso consistente de comunhão e responsabilidade mútua entre os crentes. Então, o primeiro aspecto para a gente pensar hoje é se nós estamos engajados em crescer no conhecimento, no ensino da palavra de Deus, e temos deixado que ela se torne central para a nossa vida. E também, dentro desse primeiro elemento aqui, dessa primeira dimensão do crescimento, como está o nosso compromisso? Ele é consistente de comunhão e responsabilidade entre os que estão caminhando conosco, servindo ao Senhor. E quando nós pensamos nesse crescimento comunitário em relação a Deus e também em relação àqueles que estão ao nosso redor, como que nós podemos avaliar ou como que nós podemos pensar na nossa vida, na nossa caminhada? Então, primeiro aspecto aqui do nosso destaque, do nosso pensamento aqui sobre crescimento integral da igreja, é que a igreja de Atos, o texto de Atos 2, 42 a 47, narra esse engajamento em tornar a palavra de Deus como central na vida e esse compromisso consistente de comunhão e responsabilidade entre os crentes. Essa é a primeira parte. Algum destaque, comentário, pode mandar no chat, pode falar aí, fique à vontade. Segunda parte. O crescimento também que é destacado aqui no livro de Atos, capítulo 2, é o crescimento pessoal. E o versículo 43 fala assim, né? Todos eles, todos os cristãos, todos aqueles que tinham aceitado e começado a caminhar com Jesus, estavam cheios de temor. E aí esse segundo aspecto aqui do crescimento integral da igreja, além de um crescimento litúrgico ou dessa vida cultica que nós falamos aqui no primeiro aspecto, primeira dimensão, o segundo é esse crescimento no temor. O temor é um elemento fundamental, é um princípio fundamental do crescimento pessoal. Para que serve esse crescimento pessoal no temor a Deus? E aí o autor destaca duas, pelo menos, características aqui. Esse crescimento no temor do Senhor preserva o ser humano, preserva o cristão de querer pecar contra Deus e contra o próximo. Se o ser humano está crescendo, se o cristão está crescendo pessoalmente nesse temor a Deus, ele vai cada vez mais querendo se abster ou se afastar de pecar contra Deus e contra o seu próximo. E aí a gente pode fazer uma ligação lá com os mandamentos, com os 10 mandamentos, aquela dado em Êxodo capítulo 20, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois todos os outros são relacionados com o próximo. Então esse crescimento de temor a Deus, esse crescimento pessoal em que todos estavam cheios de temor a Deus, ele leva as pessoas a pensarem ou a preservarem, a viverem de uma forma de não querer pecar contra Deus e o próximo. E o segundo aspecto destacado também, esse crescimento, essa vida, esse crescimento pessoal do cristão, nos faz sempre lembrar da justiça e da misericórdia de Deus como patamar para nós agirmos, como um direcionamento para nós agirmos. Então, vamos lá, vamos pensar agora, e eu vou convidar você mais uma vez a participar de uma enquete aí deixa eu finalizar a primeira, da mesma forma que a gente fez lá. Pensando nesse segundo aspecto aqui, crescimento pessoal e viver cheio de temor a Deus. Responda aí. Você tem notado o seu crescimento pessoal? Aí tem 4 opções. Bastante, tem crescido bastante. Não, tem crescido pouco, a segunda opção. A terceira opção, ando tropeçando muito. E a quarta opção, preciso melhorar. No qual dessas 4 você escolhe hoje? Qual dessas 4 você escolhe? Pode responder, ninguém está vendo qual é a sua resposta. A gente vê as respostas, mas não vê quem responde qual. Então fique à vontade para responder aí. Pensando nessa questão aí de crescimento, qual a sua resposta, né? Você tem notado o seu crescimento pessoal? É dos aspectos, uma das dimensões do crescimento integral da igreja. 3 pessoas. Se alguém não conseguir acessar aí, pode mandar pelo chat também. É legal da enquete aqui que a gente vai acompanhando junto aqui. Mas se alguém não conseguir acessar, pode enviar pelo chat também.
Então vamos lá. Os 3 responderam que precisam melhorar. Essa número 4 é uma alternativa que eu coloquei como uma rota de fuga. Sempre a gente deve buscar esse melhorar, esse crescer, esse crescimento pessoal. A Rita também mandou aqui no chat que precisa melhorar. Então, essa é a segunda enquete aqui para a gente pensar, né? Como que tem sido o crescimento pessoal? Então, vamos lá. Crescimento litúrgico, crescimento pessoal. Vou finalizar essa aqui. Terceira parte. Crescimento comunitário. E aí, agora a gente vai para o versículo 44 e 46. E eu vou fazer um exercício aqui também. O versículo, se alguém tiver alguma coisa a falar, comentar, fique à vontade. O versículo 44 a 46. Vou dividir em... Nós estamos aqui em 5 pessoas, né? Além daqui. Penso que nunca sabemos tudo. Esse crescimento também através da... Então, estou crescendo. Legal, pastora. Isso mesmo. Vamos dividir aqui em 2... E aí vocês vão conversar sobre o seguinte. Tá aqui no slide, né? Apresentado 6 elementos. Anotem aí, 6 elementos que nos ajudam a crescer como igreja. Não é para olhar no versículo 45 agora. É 44 e 46 e destacar 6 elementos que nos ajudam a crescer como igreja. Vamos lá, vamos testar aqui a sala se vai dar certinho. Vamos lá, então. Vamos compartilhar um pouquinho. O que vocês encontraram de elementos que ajudam ao crescimento comunitário nesses 2 versículos, versículos 44 e 46? O Valdo vai nos representar, ele está com a nossa listinha. Então, pode começar, Valdo. União... Eu coloquei no chat. Ah, tá. União, compartilhar, congregar, comunhão, alegria, sinceridade. Legal. O outro grupo foi a pastora Márcia e a Rita. Foi igual a lista? Teve alguma diferença, algum acréscimo? Nós colocamos juntos, repartiam, aí, né, todos... Estou falando pela linguagem da minha Bíblia, né, tá? Uhum. Juntos, repartiam, todos os dias, alegria, humildade e cler. Legal. Eu também fiz uma lista aqui desses 6, que eles são, depende da versão, a gente vai encontrar algumas palavras. Mas esse crescimento comunitário, ele tem a ver, ou ele começa com uma mesma crença, né? Crer em Cristo. Ele fala, o início, né? Fala os que criam. Eu peguei essa primeira frase mesmo, né? Os que criam. Crer em Cristo é a base para esse crescimento comunitário. Depois ele fala assim, mantinham-se unidos. Essa questão da união, destacada aqui pelo grupo, que no grupo 2, na sala 2, ficou juntos, e na sala 1 ficou união. O terceiro, ter tudo em comum. Um grupo falou de compartilhar, o outro de repartir. E aí fala, partir o pão em suas casas. E aí o grupo do Valdo colocou congregar, e a Rita colocou todos os dias, que é essa continuidade, né? Mas essa questão de ter tudo em comum. E aí eu achei interessante... Quando a gente pensou nesse todos os dias no templo, como está dizendo, todos os dias no templo, então a gente traz a ideia de culto, de estar cultuando, de estarem juntos. Ah, legal, muito bom. Obrigado pela fala aqui a respeito da resposta. E aí ele fala de algumas coisas interessantes depois também. Ele fala de abrir as casas, né? Partir o pão em suas casas. Aí tem a ver com essa questão de comunhão, de estar junto. A alegria apareceu nos 2 grupos aí. Eu crer, a Rita colocou crer no último, que eu tinha colocado em primeiro aqui também, né? Crer em Cristo. Muito legal a gente pensar nisso. Aí eu coloquei o 4, abrir as nossas casas, tomar junto refeições. E aí fala de um coração alegre e de um coração sincero.
fala que eles faziam isso com alegria e com sinceridade. Então, o crescimento comunitário, o crescimento como igreja, essa dimensão do crescimento, ela tem pelo menos 6 elementos aqui nesses 2 versículos que nos ajudam a entender, ou que nos ajudam que nos despertam a crescer, né? Esse crer em Cristo, ter uma mesma crença, estar unido, ter tudo em comum, abrir as nossas casas, tomar as refeições juntos, coração alegre, coração sincero. Esses dias eu estava lembrando, falar do 4 aqui, tomar as refeições juntos. A gente sempre fazia, antes da pandemia aqui, o café do Dia das Mães, café do Dia dos Pais, almoço no final do ano da escola dominical, e Páscoa, né? O culto no domingo de Páscoa de manhã, da ressurreição aqui, e como isso é marcante, né? Era marcante, foi marcante quando a gente podia fazer isso dessa maneira. É interessante essa questão aqui relacionada ao crescimento comunitário. Muito bom as considerações, as falas de vocês aqui. Vamos para o próximo, então. Esse foi o terceiro, né? Crescimento comunitário. Falamos de crescimento litúrgico, pessoal, comunitário. Um outro crescimento também que aparece no versículo 45 agora. Crescimento diaconal. O versículo 45 fala assim: vendendo as suas propriedades, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Mais uma enquete, essa é bem fácil aqui para a gente responder. Vai aparecer aí para vocês a seguinte pergunta: quando me torno cristão, eu preciso vender tudo e dar para os outros? Sim ou não? Essa é só sim ou não a resposta. Pode responder aí na enquete. Quando eu me torno cristão, preciso vender tudo e dar para os outros? O texto que nós estamos falando é o versículo 45, que eles vendiam as suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A Rita mandou não aqui pelo chat. Na enquete também nós temos só um voto de não. 2 de não. Preciso vender tudo ou não? Mas a Bíblia fala aqui que eles vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam conforme a necessidade. O que a gente faz com esse texto agora, então? Na verdade, essa prática de... Oi? Eu ia escrever, mas Pode falar. É que na enquete fala muito, as respostas são muito curtas, né? Não dá para a gente... Porque eu não penso que devia vender tudo, também não acho que não devia vender nada. Né? Eu penso que deveria... Eu penso assim que, quando vejo no texto, pelo menos assim que eu entendo, é que, por exemplo, eu ganho, eu recebo aqui, eu tenho tudo já na minha casa. Para que eu vou acumular a mais? Esse acúmulo a mais que Deus me dá condição de ter, eu posso repartir com aquele que não tem. Então, esse é o meu entendimento quando eu vejo esse texto. Legal, muito bom. Obrigada. A enquete é só para a gente ter uma interação aqui mesmo, rapidinho, não dá para a gente... É uma pergunta fechada, né? Não é aberta que dá para a gente... Mas o objetivo é que desperte esses comentários mesmo, essa reflexão mesmo. A enquete é só para a gente dar uma mexida aqui, mas é isso mesmo, não é nem um sim nem um não, mas é provável também, quando a gente lê a Bíblia, alguns enfatizam esse texto, mas essa prática de vender os bens e distribuir, ela não aparece em todas as cartas, em todas as igrejas. Muito bem lembrado, Valdo, o estudo sobre simplicidade também, que a gente teve do discípulo radical, vai falar bastante sobre isso, vai nos ajudar bastante nesse tema aqui, desse crescimento que o autor chama aqui de diaconal. Não penso que deveria ser tudo, mas aquilo que conquistei, que Deus me deu a mais, é para dividir com os que não têm. Muito bom, pastora complementando, acho que tem tudo a ver com aquele estudo de simplicidade que nós tivemos também. E aí, como eu estava falando aqui, não aparece nas outras cartas, da mesma forma que aparece aqui nesse trecho de Atos, que isso tem acontecido várias vezes, embora apareça, especialmente em 2 Coríntios, a questão da generosidade, a questão de, se a gente olhar os mandamentos mútuos que aparecem na carta, são mais de 20 mandamentos mútuos relacionados com o próximo, mas quando a gente olha para esse texto aqui, para o versículo 45, nós vemos uma crescente preocupação e o envolvimento com as necessidades dos demais irmãos.
Então, eles aprenderam a dividir, aprenderam a importar-se com o outro. Então, crescer diaconalmente, crescer integralmente como igreja tem a ver com crescer diaconalmente também, levando sempre em consideração os recursos que temos e que podemos levantar como uma forma de Deus suprir as necessidades diárias de todos nós. Essa preocupação, esse envolvimento com a necessidade dos outros. Tem a ver com isso que nós conversamos, falamos, a pastora Márcia, o Valdo, a Rita falou também pelo fato da necessidade. Eles viam a necessidade, eles vendiam, mas essa vida de serviço, onde eu me envolvo com as necessidades dos demais irmãos. Essa é uma área também de crescimento da igreja, que tem a ver com o crescimento integral da igreja. E aí a gente continua, e a gente chega no quinto, né? Crescimento em credibilidade. E aí o versículo 47 é um versículo que me chama muita atenção, fala que aqueles cristãos, eles tinham uma simpatia, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Essa dimensão de credibilidade é uma dimensão que a pastora lembrou de Wesley aí também, questão de ir ao encontro, muito bom, tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, desse crescimento diaconal. E aí a gente chega no versículo 47 aqui, aí eu faço essa pergunta, né? Como está a credibilidade da igreja perante a sociedade hoje? Quando nós olhamos aqui para o versículo 47, nós vemos que essa é uma dimensão fundamental no crescimento da igreja, porque ela mostra como a igreja e como a igreja vive para a sociedade. O Valdo comentou aí, né? É o contrário dos tempos atuais, né? Como que está a falta de crédito da igreja perante a sociedade hoje. Então, nós precisamos lembrar também que um dos aspectos, uma das dimensões que a igreja deve crescer é em credibilidade diante da sociedade. E aí, como que significa isso? Como se dá isso, né? Nesse sentido de crescimento em credibilidade, nós precisamos atingir a sociedade com ações concretas que aliviam seu sofrimento, que demonstram o amor de Deus, o amor redentor de Deus, e geram uma necessária credibilidade. Nós olhamos para esses aspectos aqui no nosso país, pelo menos, que a gente tem um conhecimento maior na nossa cidade, e nós vemos maus exemplos, mas nós vemos exemplos interessantes também. Há uns 15 dias atrás, a Marilena compartilhou comigo uma ação feita por algumas igrejas aqui na cidade que beneficiaram algumas pessoas, saiu até apareceu no Facebook lá da prefeitura. Eu acho que são coisas que no grande, vamos falar assim, no aspecto maior, assim, a igreja não tem essa credibilidade, ou ela perdeu essa credibilidade com as coisas que aconteceram. Mas nós, como uma igreja local, ou algumas igrejas, têm feito algo interessante, demonstrado o amor redentor de Deus e aliviado o sofrimento de muitas pessoas. Então, um dos aspectos, uma das dimensões do crescimento que nós vemos aqui em Atos 2 é o crescimento em credibilidade. E aí nós chegamos ao último aspecto, que é o crescimento, eu nem coloquei numérico aqui, mas eu coloquei crescimento missional, que tem a ver com esse crescimento integral também. E o versículo 47 também, que nós vemos, fala que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A adição de pessoas, de novas pessoas à igreja, ela deve ser algo esperado por nós também. É uma das dimensões que a igreja deve crescer. A gente não pode olhar para as outras 5 e falar assim, então tá bom, a gente não precisa crescer. Eu vou compartilhar o link, pastora, que é uma ação de entrega, é um bazar. Eles doaram roupas para uma instituição fazer um bazar para arrecadar dinheiro para a instituição. A igreja fez um movimento, algumas igrejas fizeram um movimento de doação de roupas, de várias coisas, para a instituição fazer um bazar e levantar recursos. Eu vou encontrar aqui e envio o link. Mas essa ação. E aí nós pensamos nesses 5 aspectos de crescimento, então crescimento numérico a gente não deve esperar. Não, é uma coisa que a gente deve esperar sim, mas aí eu faço alguns destaques aqui para a gente pensar. Quando nós olhamos no texto aqui, nós vemos que as 5 primeiras dimensões, crescimento litúrgico, crescimento
crescimento comunitário, crescimento pessoal, crescimento diaconal e crescimento em credibilidade, ele está relacionado, ele diz respeito à ação dos discípulos, dos cristãos, dos seguidores de Jesus. E aí, esse último destaque fala que a agregação ou acrescentar de novos crentes ao corpo de Cristo é uma ação atribuída a Deus. Então é Deus que faz, então eu não preciso fazer nada. Não é isso também. As ações humanas e divinas, elas estão em perfeita harmonia e elas são realidades que se completam e se inserem umas nas outras. Então nós vamos trabalhando, nós vamos buscando ao Senhor, nós vamos crescendo na nossa adoração, na nossa vida litúrgica aqui de culto, de estarmos reunidos juntos, de estarmos crescendo juntos, nós vamos crescendo no temor a Deus, nós vamos crescendo na vida de comunidade, nós vamos crescendo na vida pessoal, na vida de serviço, e Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Uma coisa vai complementando a outra e nós vamos caminhando como o corpo de Cristo, liderado pelo cabeça, né, que é o próprio Senhor Jesus. Então, as considerações finais aqui para a gente pensar é o seguinte: devemos buscar humildemente o crescimento integral da igreja. Não é só numérico e não é para ser deixado de lado também o numérico, mas é um crescimento integral, onde nós crescemos em todas as áreas. Eu queria encerrar com um vídeo, se alguém tiver alguma... mas penso que entra aí o ID. Sim, exatamente. Através da nossa vida, desse crescimento de credibilidade, esse crescimento comunitário, onde nós vamos tendo a simpatia das pessoas e nós anunciamos o evangelho pela nossa forma de viver, pela nossa forma de expressar, nós vamos anunciando o evangelho, nós vamos anunciando a palavra de Deus. Isso estava na parte de credibilidade. Eu gostei muito de uma frase do autor que ele fala assim: a igreja atinge a sociedade com ações concretas que aliviam seu sofrimento, demonstram o amor redentor de Deus e geram uma necessária credibilidade. Demonstrar esse amor de Deus com palavras, com atitudes, com uma vida sacrificial, como foi a vida de Cristo por amor de nós, e assim nós vamos crescendo. Muito bem lembrado e colocado aí, que tem tudo a ver. O que a gente precisa fazer é esse equilíbrio, né? Não, eu só vou buscar números. Não, eu não quero número também. Não, existe até um livro chamado Numerofobia e Numerolatria, que fala daqueles que buscam, relacionado à igreja, né? Aqueles que buscam, endeusam os números, e aqueles também que desprezam os números. Nenhum nem outro, né? É uma vida de equilíbrio. Mas entra nessa questão. Posso falar? Sim. Tá. Eu, assim, concordo aí plenamente com o que o autor fala, né, que é através do nosso testemunho, das nossas ações, principalmente na área do evangelho social, quando a gente chega em algum lugar e nós podemos levar com prática, né, essa ação de amor, né, para com o próximo. Mas eu penso que se nós ficarmos só dentro da igreja, só na comunhão, só no partir do pão, só, sabe, falando do evangelho para nós mesmos, eu vejo que precisa sair de dentro das portas. A gente tem que chegar em algum lugar. Por isso que eu falo do ID. O ID nos tira do lugar de comodismo, tira da nossa posição confortável, né? E nos faz ir ao encontro de onde está necessitando as pessoas, da palavra de Deus. Então, eu vou com as minhas ações, mas eu levo, junto com essas ações, eu levo essa palavra de vida, de cura, de restauração, de libertação, que é isso que a igreja precisa fazer nesses lugares onde as trevas estão reinando. Eu levo o reino da luz até este lugar. Agora, se nós ficarmos só dentro da igreja esperando que essas pessoas saiam lá dos lugares e entrem pela nossa porta, que Deus vai trazer, né? Porque aí, de repente, eu tenho uma interpretação errônea de, Deus vai acrescentar. Vou ficar aqui dentro da igreja e Deus vai acrescentar. Não, Deus só vai acrescentar se eu estiver lá trabalhando, se eu for de encontro das pessoas, se eu sair, sabe, do meu local, e aí eu vou fazendo a obra, eu vou falando e Deus vai acrescentando ali. Esse é o jeito que eu vejo nesse texto bíblico, para a gente não pensar que Deus vai acrescentar, deixa eu ficar somente nas 5 ações aqui, né? E uma das ações até que você fala da credibilidade é isso, é sair de dentro da igreja, porque eu não me torno... não há como mostrar credibilidade se eu ficar dentro da igreja. As pessoas precisam ver, né? Nós temos que ser luz em meio às trevas, né? Tem que ser lá fora, para que possam ver.
Muito bom, é exatamente isso. Voltando no slide anterior, né, as ações humanas e divinas em perfeita harmonia. Eu trabalho, a igreja trabalha, né, o cristão trabalha, ele realiza a sua vida. O autor dá essa ênfase aqui, o texto fala dessa ênfase na questão do reunir, do estar junto, mas é sempre voltado para fora, voltado para aqueles que ainda não conhecem. Eu gosto muito de uma frase daquele livro Discipulado do Bonhoeffer. Ele fala assim: uma igreja só é igreja quando é igreja para aqueles que estão fora. Uma igreja, ela só tem sentido, ele está querendo dizer, né, que uma igreja só tem sentido se ela existe para aqueles que estão fora. Tem um outro livro que eu estava lendo sobre igreja também, ele fala assim, que a igreja é a única instituição que existe não para si mesma, mas para os outros. Exatamente, é esse complemento que o texto fala, né, dessa ação humana e essa ação divina. O nosso, eu não sei se eu expressei mal alguma coisa aqui que eu falei dessa forma, mas não é sentar e esperar. É necessário nós nos colocarmos diante de Deus, seguirmos Ele com todo o coração, anunciando esse evangelho, e aí entra as palavras, entra as atitudes, as ações, em que nós vamos de encontro a esse mundo perdido, levando esse evangelho de graça, e aí nós vamos caminhando e Deus vai acrescentando as pessoas, Deus vai trazendo pessoas à sua igreja. É esse complemento mesmo, muito bem colocado. Não sei se eu expressei mal em alguma dessas partes aqui, mas é esse sentido mesmo aqui que o autor trabalha o texto, e é esse sentido mesmo que nós devemos buscar esse crescimento integral da igreja, para que essa igreja continue a cada dia sendo fortalecida e crescendo. E aí eu volto lá no texto. É legal esse texto que o Valdo também cita, né? Plantando, outro regando e Deus dando o crescimento. Essa ação mesmo conjunta, essa é a ideia dessa aula de crescimento integral da igreja em todas as áreas, para a gente não se limitar a somente uma delas. Volto lá eu achei algo interessante também, que às vezes é algo que deixa a gente chateado, mas é interessante, que ele fala lá no início, ele fala assim, se você trabalha com uma pessoa, se você ensina uma pessoa, se você equipa, você treina uma pessoa, não fique chateado se ela for embora para outra igreja. Ele fala assim em outras palavras lá, né? Porque nós fazemos parte de uma igreja maior, que é a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Claro que o nosso objetivo, o nosso desejo é que as pessoas se acheguem, fiquem conosco, cresçam conosco, tragam outras pessoas para estarem conosco, mas acima de tudo precisamos pensar da igreja de Cristo na face da terra, que essa igreja nunca para de crescer. E a primeira enquete que a gente fez lá no início foi se a nossa igreja está crescendo. E aí, nós ficamos, naturalmente, nós ficamos bastante chateados. Mas se a gente pensar nessa dimensão do reino de Deus, que ele fala isso, né? Que existe sim essa chateação, porque nós queremos que as pessoas, eu também fico chateado, é ruim, mas quando a gente pensa nessa igreja de Cristo que está sempre crescendo, ela é maior do que a nossa igreja local, que é a nossa denominação, e o desejo é que todos nós estejamos com Cristo. Mas não deixa de nos deixar chateados, sim. E precisamos também, claro, de pessoas para fazer a obra. Mas eu achei interessante essa fala dele lá, que às vezes faz a gente refletir algumas coisas. Não que nós... então sai quem quiser. Não é essa a ideia também. É trabalharmos, esforçarmos e que a igreja de Cristo continue crescendo. E, naturalmente, se a igreja de Cristo está crescendo, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, que somos uma denominação, que somos uma igreja local que faz parte da igreja de Cristo, queremos crescer também para que o evangelho continue sendo anunciado. E aí, encerro com um vídeo de 1 minuto aqui, então, para a gente orar, e eu tenho uma pergunta para a gente refletir no final dessa aula aqui sobre o que a gente falou hoje. E aí abro espaço para comentários, falas, perguntas também. Follow me. It's a simple request, sometimes spoken from a mother to a child, a brother to a sister, a friend to a friend. It's a request that requires trust, belief, action. It requires you to put your faith in a person who will lead you to safety, to peace.
long time ago, Jesus Christ spoke these simple words to his closest friends, and his invitation still stands today. Come, follow me. Follow me, and I will show you how to love others and love yourself. Follow me, and I will show you how to repent and be forgiven and forgive others. Follow me to turn things around, to start over, to navigate the storms of life and the storms of death. Follow me to find purpose, your purpose, God's purpose. He taught us the way. He showed us the way. And when we follow his way, we find new life. Esse é um videozinho, uma animação falando sobre seguir a Jesus, o convite que ele nos faz, que ele fez aos seus discípulos e ele ainda nos faz hoje. Então, para a gente encerrar aqui só, a pergunta para a gente refletir é a seguinte: quais as transformações são necessárias hoje na nossa vida pessoal e na nossa vida eclesial como igreja, para que o crescimento da igreja assuma uma dimensão integral? As 6 áreas lá, 6 itens de crescimento comunitário, o crescimento integral da igreja. Eu vou dar 10 segundos aí para a gente pensar, né? Se a gente refletir diante da palavra de Deus nessa manhã, quais são as transformações necessárias para a nossa vida pessoal e para a nossa vida como igreja hoje? Quais são eles? Quais transformações nós precisamos? Então eu coloquei até 7 aí, pastora. Eu falei 6 e coloquei 7 aí no chat. E a gente encerra por aqui. Se alguém tiver algum pedido, alguma fala, algum comentário. Foi bom a gente conversar sobre essas dimensões do crescimento da igreja. Que Deus nos dê sabedoria, graça, que Deus nos dê força, para que possamos, diante de Deus, buscar esse crescimento integral, que tem a ver com a vida pessoal, tem a ver com a vida comunitária, tem a ver com a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê sabedoria e graça. Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo que o Espírito Santo complete a palavra dele em nossos corações nesse dia. Senhor Deus de graça, amor e paz, somos gratos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos porque a vida abundante do Senhor tem estado sobre nós. E é bom, Deus, falarmos a respeito dos teus planos, propósitos e sonhos para a tua igreja. Nós, ó Pai, como parte da tua igreja nessa terra, uma igreja local que se reúne aqui na nossa cidade, queremos pedir, ó Pai, que o Senhor continue a nos transformar, a nos fortalecer, a nos renovar, para que continuemos anunciando o teu evangelho, para que continuemos fazendo a tua vontade e para que em todas as coisas o teu nome seja glorificado. Nos colocamos nas tuas mãos e pedimos, Deus, que o Senhor trabalhe em nosso coração com a tua palavra, com o teu espírito e nos leve a crescer mais e mais a cada dia. E que juntos, Deus, continuemos fortalecendo, sendo fortalecidos, encorajando e sendo encorajados, e que a tua igreja cresça a cada dia para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos agradecidos por fazermos parte da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.